Olá, sou o pastor Isaías e estou aqui para nós darmos continuidade ao tema que estamos falando sobre as obras de Cristo e hoje falando um pouco sobre a morte vicária ou o sacrifício vicário de Jesus. Portanto, quero fazer a leitura em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, que Paulo diz: porque Cristo foi, ou seja, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vemos aqui essa relação que Paulo faz com ao Cordeiro Pascal. Quando nós vimos a instituição da Páscoa, que nós vemos lá que está representado, ou seja, está relacionado com a saída do povo de Israel do Egito. Nós conhecemos a história e ali nós vemos que houve necessidade de um animal inocente pudesse ser morto e aquele sangue pudesse ser aspergido nos umbrais das portas dos israelitas, e ali o anjo da morte passaria e nos lugares aonde não tivesse, ou seja, aquele sangue, os primogênitos morreriam. Isso aconteceu. Nós vemos a história em Êxodo, no capítulo 12. Então, era um cordeiro pascal, que eles tinham que ali comer aquela carne e saírem depressa do Egito para a terra prometida. O sistema de sacrifícios também do Antigo Testamento, fala em Levítico, nós temos isso sobre o sistema sacrificial, e ali era um sistema complexo, que envolvia sacrifícios de animais para expiação do pecado do povo, ou seja, um animal inocente, dependendo do pecado com que aquela pessoa havia cometido, um animal haveria de ser morto, tinha que ser morto, ou seja, um inocente morrendo pelo um pecador. Esses sacrifícios eram o prenúncio perfeito de Cristo, Jesus, que seria capaz de expiar os pecados da humanidade. Jesus, ele fez um sacrifício perfeito, ou seja, aquela morte de Jesus, o sangue que Jesus derramaria seria, na verdade, para expiação do pecado da humanidade. Isso está registrado em Hebreus, no capítulo 10, de 1 ao 18, vocês vão ver ali, que está relacionado sobre o melhor sacrifício que Jesus fez. Depois, nós vemos também Isaías fazendo comentários sobre os servos sofredor, no capítulo 53. Ali, essa profecia aponta para Jesus, que se tornou o servo sofredor pelos nossos pecados. Isso aí também vimos registrado no Novo Testamento. Pedro fala sobre isso no capítulo 2, no verso 24. No Novo Testamento, nós temos ali a morte de Jesus, realmente como aconteceu. Os evangelhos narram a morte da cruz, um ato voluntário de amor. Jesus, ele não foi morto, não mataram Jesus. Jesus, ele se entregou, E essa entrega, Jesus, ele fez para que todos nós, que aceitássemos e crêssemos no sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário, pudesse ou tem o direito de salvação. Ele morreu por todos nós. A dívida, a Bíblia fala sobre nós tínhamos uma dívida a ser paga. E essa dívida, ela só é paga, essa cédula, que nos é contrária, ela só é paga intermédio de sangue. E o sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, vai falar sobre isso. Jesus também ressuscitou. É a prova de que sua morte foi um sacrifício eficaz para a expiação do pecado. Romanos capítulo 4, no verso 25, vai falar sobre isso. E a ressurreição garante a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna para aqueles que creem nele. Se Jesus ele simplesmente fosse morto, mas não ressuscitasse, nós estaríamos perdendo o nosso tempo. Mas o que nós cremos é que Jesus, ele realmente entregou a sua vida por nós, para que pudéssemos nos resgatar, porque por si só, nós mesmos não teríamos condições de pagar pela nossa salvação, mas Jesus fez isso por nós, e a sua morte, ela agora faz com que nós, quando aceitamos a Jesus, aceitamos o sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, se entregando por toda a humanidade, nós podemos ver, como aconteceu com aquele ladrão da cruz, que foi crucificado também junto com Jesus. Ele ali teve a oportunidade de salvar, porque creu naquele sacrifício que Jesus estava fazendo por toda a humanidade. Em resumo, o sacrifício vicário de Jesus é um ato de amor e graça, que nos reconcilia com Deus. Não há nenhuma forma de nós nos reconciliarmos com Deus
a não ser crendo no sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário por nós, né? Pelo derramamento do seu sangue, como acontecia no Antigo Testamento. Os animais eram mortos e o sangue ali era, depois o sumo sacerdote, o sacerdote, aquele sangue, né, derramado, ele cumpria ali uma exigência da lei, né? E nós vemos que Jesus cumpriu integralmente a lei, fazendo-se realmente ali um cordeiro que morreu para entregar a sua vida por toda a humanidade. E através da fé em Jesus, podemos receber perdão dos nossos pecados e ter uma vida em Cristo, né? Então, tem aqui nas referências, né, já está na descrição do vídeo, alguns versículos mais que você tiver interesse de se aprofundar. Também, né, abrindo aqui um parênteses, se você tiver interesse de estudar conosco, nós temos um curso teológico, CETARDES, Seminário de Educação Teológica da Assembleia de Deus, pastor João Barbosa da Silva. Já fazem mais de 1.500 alunos já tiveram a oportunidade de estudar conosco, se formar no curso básico, médio e bacharel. Você também pode ser aluno do CETARDES. Aqui na descrição, você pode, tem já também, se quiser mais detalhes, você pode se inscrever e estudar conosco no Seminário de Educação Teológica. Um abraço, Deus te abençoe.